E vamos que hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos ao meu IGTV. Eu sou Anísio Neto, sou fotógrafo, você já me acompanha, já sabe o que é que eu faço. Vou dispensar essas apresentações todas. Enfim, eu publiquei aqui no meu Instagram, na semana passada, que eu havia recebido, para conhecer, para testar, para poder dar uma opinião, esta câmera nova da Canon, que é a nova câmera mirrorless da Canon. É uma linha nova de câmeras que a Canon está lançando. Na verdade já foi lançada há um tempinho, mas agora que de fato ela começou a ser mais usada, o boom de fato dessa câmera aconteceu agora. E eu recebi essa câmera, que é a nova Canon EOS RP. É uma mirrorless, é uma câmera sem espelhos, uma câmera super pequenininha, super compacta. E eu usei esta câmera nesse fim de semana num casamento. E eu tô aqui agora para dar a minha opinião, o que foi que eu achei, os pontos positivos. Eu sei que um é um uso só, apesar de eu ter feito bastante foto, não é grande coisa, não é muita, eu não tenho uma prática gigantesca com ela, mas o pouco que eu usei naquilo que eu sempre uso, eu tenho uma opinião bem bacana para dar. Então eu fiz uma colinha aqui para falar sobre os pontos positivos, os pontos negativos, e tem algumas coisinhas que são muito bacanas nela. Tem outras nem tanto, mas enfim, algumas coisas que eu não curti muito, eu acredito que seja uma questão de costume, de hábito, e com o uso eu com certeza vou me habituar, assim como habituei às outras câmeras. Bom, eu tô na Canon, eu já sou usuário da Canon já há alguns anos, eu acredito que uns 7 anos, por aí, uns 6 ou 7 anos, e eu venho das DSLR, né, que são aquelas câmeras maiores. Eu tive quase todas as câmeras que você puder imaginar, 6D, 5D, 5DS, 1DX, eu tive várias câmeras, conheço diversos tipos de equipamento, e eu ainda não havia trabalhado com esse tipo de câmera, que é as tipo mirrorless, né, que são essas câmeras justamente menores, mais leves, mais compactas e sem espelho. E enfim, esse fim de semana eu tive um casamento no sábado e eu usei ela o tempo todo, não usei outra câmera, apesar de ter levado outras câmeras lá para o casamento. Ih, deu branco aqui. Apesar de eu ter levado outras câmeras lá para o casamento, mas eu usei basicamente ela o tempo inteiro. E vou dar aqui para vocês os meus pontos positivos e negativos, o que eu achei, o que eu acho que é bacana, o que eu não achei tão bacana assim. Então enfim, vamos lá. Pontos positivos, eu enumerei alguns. Eu acredito que esse de fato seja o carro-chefe dos pontos positivos, que é a questão da ergonomia. Ponto número 1, ergonomia. A questão do peso, ela é muito leve, diferente das outras câmeras em que a gente passava a noite inteira carregando um equipamento muito pesado para lá e para cá. Quem é da área de evento principalmente sabe do que eu estou falando, que a gente carrega câmera flash, o grip vertical, mais as baterias extra, então o peso vai lá para cima. E isso com o tempo vai se tornando um problema, não é? Se você é usuário, se você é fotógrafo de estúdio, ou que você não tem uma agenda ainda tão apertada, você não percebe tanto essa dificuldade, mas com o uso muito contínuo isso é um problema, e já estava afetando o meu trabalho, porque a questão do peso atrapalha mesmo. Então o primeiro ponto positivo que eu achei dela é justamente a ergonomia. Eu achei ela super fácil de pegar, é uma câmera muito leve, inclusive o fato dela ser muito leve, por uma falta de costume, algumas vezes eu tive que tomar cuidado na hora de pegar, porque a gente sente ela de fato muito leve e acaba não pegando com tanto cuidado. Então, ponto número 1, ergonomia. Peso, ela é uma câmera muito leve, mesmo com a lente. Isso aqui não é uma lente, tá, gente? Isso é um adaptador. Mesmo com as lentes que eu uso, que não são lentes tão leves, mas enfim, mesmo com as lentes, mesmo com o flash, mesmo às vezes com o rádio flash, isso não foi um ponto negativo. O peso não foi algo que eu tenha percebido, que tenha atrapalhado. Enfim, o ponto positivo dela também é a questão do peso, certo? Uma questão técnica, vamos entrar agora nas questões mais técnicas, né? Um ponto positivo que eu achei dela foi a questão do foco. Eu achei o foco dela muito ágil, muito ágil. Eu usei diversas funções de foco. Ela oferece, aqui eu vou ligar para vocês verem, ela oferece algumas funções de foco, alguns tipos, algumas coisas. E basicamente eu achei isso extremamente bacana. Vou pôr aqui para vocês verem. Cadê Jesus? Aqui, pronto. Deixa eu pôr aqui na função de foco. Então vocês podem ver, eu não sei se vai dar para focar aqui, todas essas funções aqui são funções de foco. E eu testei todas elas, a parte pontual, o foco de um ponto, o foco expandido. Eu testei também uma função muito bacana que ela tem para quem quer fotografar com o visor, ou quem quer filmar com o visor, que é essa função de rastreamento do olho,
Então ela crava o foco no olho da pessoa que você está fotografando, do motivo que você está fotografando. Ela crava aquele foco ali e ela acompanha o tempo inteiro. Eu achei isso muito bacana, mas eu achei isso uma função muito mais bacana para quem está filmando, porque aí o foco fica ali acompanhando o tempo inteiro. Pra gente que filma, eu uso um foco um pouquinho mais dinâmico, né? Eu mudo o tempo inteiro o foco. E enfim, mas eu achei o foco dela muito bacana, muito ágil. Isso é um ponto super positivo. Inclusive eu numerei isso, eu pontuei isso como dos pontos positivos, que é o foco em baixas luzes, que é um problema, né, das DSLR. O fato de a gente não ter um foco muito preciso, ou às vezes demorar muito mesmo em situações de luz muito pequena, muito escura, que é o que acontece muito em casamento, né? Geralmente na igreja você tem uma iluminação muito bacana, as igrejas geralmente são bem iluminadas, mas quando a gente vai para a parte da recepção, basicamente, que a gente tem uma variação de luz muito grande, né? As festas são muito escuras, né? Porque a luz geralmente é cênica. Então eu achei a parte de foco dela, mesmo em luzes baixas, muito bacana, muito preciso e muito assertivo. Perdi pouquíssimas fotos em relação à comparação que eu tenho com minhas outras câmeras, em foco com luzes baixas, com a quantidade de luz um pouco menor para focar, mesmo não tendo uma luz que colabore, uma luz de foco que se acenda e que ajude a gente a focar melhor. Mas isso foi um ponto que eu achei muito bacana, muito legal, que é os focos em luzes baixas, certo? Outra coisa que eu gostei, que eu usei no sábado, foi a questão da compensação. Eu achei a compensação do flash um pouquinho mais precisa, um pouquinho mais real. Eu gostei da maneira como ela entrega a foto depois que você mexe um pouco mais na compensação. Eu achei muito bacana essa função dela, essa melhoria que teve em relação aos outros produtos da Canon. E vamos agora aos pontos negativos. Esses foram alguns pontos positivos. Lógico que com o tempo eu vou achar mais pontos positivos. Como eu falei, eu só usei ela num casamento, que foi no sábado. Então esses foram alguns pontos que ficaram bem marcados na minha memória. E vamos aos pontos negativos. São bem poucos. Eu não vi muito problema nela. Basicamente eu encontrei 3 probleminhas nela, que na verdade não são problemas. Um sim é problema. Outros 2 é uma questão mais de costume, de hábito, de uso. E acho que com o tempo eu usando eu vou conseguir ultrapassar esses problemas. Ponto negativo número 1 é a questão da bateria. Eu vou tirar a bateria aqui para que vocês possam ver. Isso inclusive é uma bateria, não é uma bateria original. Ela vem com uma bateria original e eu comprei mais 2 baterias extras. Essa aqui é uma delas, e a bateria extra só carrega no carregador também genérico. Isso é uma bateria genérica, não é original. A bateria original só carrega no carregador original, e a bateria similar só carrega no carregador similar. Eu, apesar de não ser um fotógrafo que clique muito, eu já fui muito mais dedo frouxo. Hoje em dia eu clico bem menos do que eu clicava alguns anos atrás, mas relativamente eu clico bem ainda. Mas, a título de comparação, com as minhas DSLR eu usava uma bateria para fazer making off, cerimônia e recepção, e dava muito bem. Tanto as baterias originais quanto algumas similares que eu tenho, todas elas davam muito bem para isso que eu faço. E aconteceu uma coisa muito chatinha que eu não curti muito. Eu acredito que isso seja um ponto negativo. Eu acredito que possa ter uma melhora com o tempo, não sei. Que é a questão justamente da bateria. Pra vocês terem uma ideia, a primeira bateria que eu usei nela no sábado, no making off, já acabou, que foi a bateria original. E troquei de bateria. No finalzinho do making off já acabou a bateria. Quando eu cheguei na recepção, na cerimônia, eu já pus a bateria similar, já pus lá e deixei a outra lá carregando. E no final da cerimônia a segunda bateria já tinha acabado. E aí durante a recepção eu usei essa bateria aqui, que ainda tem um pouco, mas eu usei bastante. Então um ponto negativo dela, eu acredito, eu não vou deixar isso como um ponto negativo total. Existe uma meia culpa minha aí. Por ser uma câmera que eu estava me habituando ao uso ainda, que eu ainda estou aprendendo a usar algumas funções, então eu mexi muito na câmera em algumas funções, mudando o tipo de foco, usei muito a questão do visor, usei muito, conferindo foto, reparando se o foco estava bem gravadinho, aproximando, usando zoom, usei o Wi-Fi dela, enfim, eu usei muita função da câmera, pelo fato de ter sido a primeira vez que eu usei. Então eu acredito que isso tenha sido um fator que levou a bateria a se acabar um pouco mais rápido. Não sei. Vamos ver isso com o tempo.
mas eu acredito que seja isso, né? Todo mundo que eu conversei, alguns reviews que eu andei vendo no YouTube, aqui no Instagram sobre isso, falavam que a bateria não dura tanto assim, mas eu não achava que ia ser tão pouco. Mas eu estou colocando isso como culpa pela bateria ter durado realmente bem menos do que eu esperava. Foi o fato de eu ter mexido muito na câmera. Vamos ver nos próximos usos, certo? Um outro ponto negativo, que ele esbarra um pouco no meu ponto positivo que eu dei a ela, é a questão justamente da ergonomia. Por quê? Ela é uma câmera muito pequena, muito compacta, em comparação, por exemplo, a 5DS, que eu já usei por muito tempo, a 6D Mark II, que eu usei também, que é o seguinte, isso é uma questão de costume também, eu tenho quase certeza, até porque no sábado, durante o uso, eu percebi isso e fui condicionando a minha pegada na câmera a mudar, isso que eu vou falar agora. Quando a gente pega aqui na câmera, quando a gente firma ela na mão, automaticamente o meu dedão, que é o que eu vou mexer aqui, nesse dialzinho aqui, ele esbarra nesse botãozinho aqui de autofoco, ó. Ele esbarra nesse botão aqui. Não sei se você dá pra você focar aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele tá esbarrando aqui. E isso me fez perder algumas imagens, porque eu tava tentando focar com a câmera, buscando o foco através do dialzinho aqui do foco, e automaticamente meu dedo ficava batendo aqui nessa funçãozinha do autofoco. Então isso às vezes dava uma confundida no meu foco, e eu percebi isso já do meio da cerimônia em diante. E eu tentei não encostar aqui na hora do uso, e eu acredito que com o costume da prática, do uso dela, da pegada, isso vai mudar um pouco com o tempo. Então é um ponto negativo, pelo menos por enquanto. Eu tenho quase certeza que eu vou me acostumar com ela e não encostar nesse botão aqui sem querer. Um outro ponto negativo, que também é um ponto positivo, ela tem um visorzinho. Eu vou ligar aqui ela para que vocês possam ver, não sei se vai dar para ver. Aqui, ó, deixa eu ligar ela. Apareceu? Ah não, tá sem a bateria. Foi o visor eletrônico, que facilita demais. E eu vou dizer o que é que eu gostei e o que é que eu não gostei desse visor, certo? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas lá dentro, enfim, cadê aqui? Deixa eu tampar aqui, porque ele tem que mais, olha lá, vocês estão vendo lá as funções, ó, tá vendo lá um visor eletrônico. Então é muito bacana esse visor eletrônico, porque ele me dá em tempo real exatamente como a foto vai ficar. Então você tá criando a imagem ali, você está compondo sua imagem com foco, com luz, com sombra, velocidade, abertura, enfim, tudo isso que você precisa usar para poder e falei um palavrão, ó, para poder compor a imagem. E vocês desculpem aí, viu, gente? E o que é que acontece? É bacana porque você já vê exatamente como a foto vai ficar. Diferente das DSLR, que você foca, tira foto e precisa conferir muitas vezes, né, se aquela foto de fato ficou aquilo que você pensou. Essa aqui não, você vai criando a imagem no seu olho ali, você vai mexendo nas configurações que você precisa e automaticamente você vai vendo no visor exatamente como a foto vai ficar. Isso é um ponto super positivo, porém, se você não estiver trabalhando com flash, certo? Porque ela está fotometrando para você sem imaginar que tem um flash aqui em cima, não é? Ela vai te dar uma foto fotometrada, bacana, bem focada, mostrando exatamente onde está o foco. Porém, quando você joga a luz, ela não entende que aquela luz, que existe uma luz vindo de fora. Ela fotometrou, criou aquela imagem, te mostrou a imagem sem uma luz vindo de fora. Enfim, isso com a prática, com certeza vai ser, a minha mente vai trabalhar nisso, certo? E um ponto negativo justamente do visor eletrônico, que eu percebi, é o fato justamente dele dar essa foto em tempo real, né? Ele me diz exatamente aonde o foco vai estar. Vou falar de foco, basicamente, porque foi aonde eu senti uma certa dificuldade. Quando a gente crava o foco em algum lugar, automaticamente todo o restante fica um pouco desfocado, dependendo da abertura que eu estiver usando, né? Óbvio. E aí o que é que acontece? O olho da gente não está acostumado a ver num espaço tão pequeno um foco e um desfoque muito grande. Então isso, algumas vezes eu percebi um pouco de tontura. Eu não sei se por labirintite, eu não sei se eu tenho isso, eu acredito que não. Mas eu acho que foi uma questão realmente de costume, do olho se habituar a isso, ao uso. E me dava um pouquinho até de vertigem às vezes. Quando eu tirava a câmera do olho assim, eu sentia um pouquinho de vertigem. Não sei se isso é uma questão só minha. Comentem aqui se vocês também percebem isso. Quem já tem esse tipo de câmera, quem trabalha com esse tipo de visor.
E eu percebia isso, né? Porque como a gente está ali focado, o meu olho automaticamente ele vê também o desfoque. Então isso na hora de fazer a foto, como eu não tenho muito costume ainda, vou muito enfatizar isso, eu percebi uma certa tonturinha, uma vertigenzinha depois, mas eu acredito que com certeza tenha sido pela falta de costume também, mas é um ponto super positivo esse visor eletrônico dele, e eu achei muito, muito bacana. Então esses foram os pontos positivos e negativos. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para mim em relação à câmera, manda para mim por direct ou comenta aqui embaixo, deixa nos comentários para mim alguma pergunta. Sim, voltando, o adaptador que veio nela, né? Você vê que ela já está com um adaptador aqui. Eu achei bacaníssimo, porque me poupou dinheiro, porque eu não vou precisar comprar lentes que são específicas para essa câmera. Eu pude usar todas as lentes que eu tenho da Canon, todas. Não me deu problema nenhum em usar, o foco foi super ágil da mesma forma, reconheceu da mesma maneira, tudo super bacana, super normal. Os flashes que eu tenho, apesar de não serem originais, eu tenho alguns flashes que são da Yongnuo, funcionaram super bem. Então esses foram os pontos positivos e os pontos negativos. E é isso, a partir do momento que eu for usando mais, eu vou criando mais alguns vídeos aqui para tirar as dúvidas de vocês, para falar o que é que eu achei, o que é que eu não achei, o que é que eu tô achando. Então é isso, essa foi a dica de hoje. Esse vídeo de hoje é totalmente voltado para fotógrafos, fotografistas também, que tenham dúvidas em relação a esse equipamento, que queiram saber um pouquinho mais sobre ele. Então é isso, então fica aqui a minha impressão sobre a Canon EOS R, SRP. E comentem, deixem aí nos comentários, compartilha para que esse vídeo chegue para alguns fotógrafos que queiram também migrar para esse tipo de equipamento. Então é isso, me sigam nas redes, vou deixar aqui meu Instagram para vocês, Anísio Neto Fotografia. Me sigam, compartilhem e comentem e vamos tirando as dúvidas juntos, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, até mais.